Professora e escritora Regina Guimarães conosco aqui no canal Mundo Criativo para realmente viver um momento de fala sobre um processo maravilhoso que é o processo da escrita criativa, da escrita literária. Seja muito bem-vinda ao canal Mundo Criativo, professora Regina. Mundo do Criativo, um canal afiliado à Fundação São Miguel. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com todos vocês. Já estou me sentindo dentro desse mundo do criativo. Muito feliz por estar aqui. Professora, a escrita ela tem suas características inerentes. A escrita tem um caminho, ela tem todo um conjunto de situações pelos quais o escritor vive, pelos quais o escritor se guia. E você, como escritora, debutante, né? A sua estreia de A Seca Conheceu a Chuva. Nesse momento, você diria que a escrita vive em você ou ela já tem uma caminhada mais longa nesse sentido? Ela vive em mim e ela revive em mim e tem uma caminhada longa também. A escrita vive em você? Sempre viveu. Ela está presente, acredito que desde a minha infância e tem passado por um processo de amadurecimento, de aprofundamento, mas a essência dela vem lá do mesmo jeito, aquela mesma inspiração na natureza, nas artes, vem de longe. Então a escrita vive em você, professora Regina? Vive e renasce todo dia. Partindo do pressuposto que a escrita ela não tem um fim. Ela existe, ela sempre existiu, ela vem de longa data e ela se renova. Como o nosso internauta pode entender esse processo? O que seria, afinal, a escrita para a debutante, autora de A Seca Conheceu a Chuva? A escrita ela é um processo de criação, de inspiração, de vontade, de muita leitura, de muita reflexão e que com todos esses elementos ela vem naturalmente, ela flui no papel. É simplesmente pegar a caneta ou passar os dedos pelo teclado ou é preciso ter uma conexão com alguma área da vida? É preciso ter uma inspiração, é preciso ter um sonho, é preciso ter uma ideia, é preciso ter vontade. É preciso ser criativo? Muito, fundamental. A criação ela está presente no texto, nos personagens, até nas próprias palavras, que a gente cria palavras, né, neologismos. Faz parte, a criação inerente a todo o processo mesmo artístico, literário. A escrita é um processo fácil? Eu considero fácil. Eu considero fácil porque ela caminha junto com a leitura e quando a gente gosta de ler, quando a gente tem o hábito de ler, surge assim, parece que fica gravado na gente assim, aquela história, as palavras, as reflexões, elas saem naturalmente. Há um paralelo muito, assim, muito próximo, assim, leitura e escrita, acho que não dá nem para separar, sabe? São muito indissociável. Totalmente. Os jovens leem. Talvez, alguns talvez mais do que nós na época da juventude, outros talvez menos. Mas leem. Leituras diferentes, às vezes mais rasas, às vezes mais aprofundadas. Professor Júlio, que é um professor que também te auxiliou, não é verdade? Muito. Nesse mecanismo da escrita, te ajudou até mesmo passando inspiração. Ele também produziu seus escritos e tem na mente dele muito claro onde quer chegar. E você, Regina, com A Seca Conheceu a Chuva,
chegou a algum lugar ou ainda pretende chegar a esse lugar? E como atingir um público jovem diante dessa dificuldade? São as 3 perguntas numa só. Vamos lá. Eu acredito que mesmo o jovem tendo pouca leitura, tendo qualquer leitura já é um início, né? A gente tem a leitura do mundo, a gente tem uma leitura de um filme, de uma música, de uma exposição que eu vou, de uma viagem, tudo é leitura, isso. Então eu acredito que quando o jovem começar a fazer algum trabalho, ele vai sentir a necessidade de aprofundar mais, ele vai conhecer outros mundos, vai buscar outras ideias, ele vai ter um despertar, basta começar. O Júlio ele foi fundamental, né? Eu passei a ter vontade de escrever um livro, mas quando eu encontrei o Júlio, que ele me disse que era um livro digital, que ele trabalhava com esse livro, eu disse, pronto, está totalmente dentro das minhas questões ambientais e da realidade, que eu acho que daqui para frente o público leitor vai buscar esse acesso no celular da leitura, né? Com facilidade. Então foi fundamental, foi sorte ter encontrado o Júlio. E ele me deu muito apoio, me dá muito apoio, né? Fundamental mesmo a participação dele. E a imaginação. E o público jovem? O público jovem. Como atingir o público jovem com as leituras de hoje? Acredito que a gente tem que chegar na linguagem próxima dele, né? E também dos interesses dele, aliado ao que a gente acredita que deve ser o ponto fundamental para ele passar a ter uma reflexão do mundo, né? Para se ver como agente de transformação desse mundo. A seca conheceu a chuva, de Regina Guimarães, trabalha a transformação do mundo? Com certeza. A partir de que viés? A personagem principal da minha historinha, a Nuvem Linda, ela tem uma preocupação com o mundo. Ela faz até uma pergunta que ela queria fazer alguma coisa pela Terra. Terra com T maiúsculo, nosso planeta. E esse é o propósito. E ela consegue isso. Consegue fazer alguma coisa pelo mundo e esse é nosso propósito também. A gente está aqui para fazer alguma coisa pela Terra, para deixar a nossa contribuição, para deixar uma resposta. A gente tem muitos problemas e a gente também tem muitas soluções. A Nuvem Linda conseguiu. Foi difícil escrever A Seca Conheceu a Chuva? Não foi. O processo de escrita para você é tranquilo? É tranquilo. É tranquilo. Conta aqui para o nosso espectador como é que ele vai conseguir chegar a essa tranquilidade, quais são os caminhos ou qual é o método que a Regina Guimarães encontra e indica para o aspirante a escritor. Leitura, muita. Reflexões, um olhar diferenciado, tentar buscar esse seu olhar próprio, que todo mundo tem dentro de si, uma forma de ver a realidade. E fazer o que gosta. Se eu gosto de música, eu vou escrever música. Se eu gosto de teatro, eu vou escrever teatro. Para a área que eu for, eu vou precisar escrever, eu vou precisar dar uma resposta diferente, uma resposta minha, pessoal. Uma resposta que eu vou deixar para o mundo. O seu livro, A Seca Conheceu a Chuva, com certeza tem gerado em você expectativas. Conta aqui a expectativa central. A central é responder às perguntas das crianças. Eu adoro aquelas perguntas difíceis que elas fazem, que a gente tem que procurar lá nos neurônios aquela resposta, que são perguntas inteligentes, né? São perguntas como assim, diria Rubens Alves, as crianças nos espantam com as suas perguntas profundas, né? Simples e ao mesmo tempo profundas. E a gente tem que dar essa resposta para ela. E A Seca Conheceu a Chuva suscita reflexão, desperta o interesse pelo meio ambiente e o que mais, Regina? Pela ciência, principalmente, que eu pretendo ser uma porta-voz da ciência para as crianças,
Nesse momento tão difícil que a gente está vivendo de pandemia, que a ciência foi tão importante, que ela deu respostas tão rápidas para nossos problemas, eu acredito que ela foi muito negada. Sempre teve o negacionismo, mas ele está tão presente agora, principalmente nos países mais desenvolvidos, né, que espanta a gente. Então eu gostaria que a criança tivesse um olhar diferenciado para a ciência, sentisse a ciência que dentro do seu mundo, fazendo parte do seu mundo. A gente tem muitas respostas, tem muita teoria, mas tem pouca prática dessa Quero lhe fazer teoria. uma pergunta. Quero uma resposta 100%, sem filtro. Você vai olhar para a câmera e vai dar essa resposta. Quando você estava iniciando a escrita do seu primeiro livro, que é esse, A Seca Conheceu a Chuva, qual era a sua preocupação? Olha para a câmera e fala. A minha preocupação era chegar bem próximo das crianças e responder as perguntas dela acerca desse mundo atual. Eu pensei naquela criança que ela começou a despertar para o mundo, para a vida, no momento em que a gente estava vendo a morte, estava vendo as pessoas de máscara, estava se afastando. Eu me preocupo com essa criança que começou a ver o mundo assim, pelo lado pesado. Então eu queria dar uma resposta para essa criança que a gente tem o lado bom do mundo também. Tem esse lado e a minha preocupação foi com essa criança. Porque quando eu comecei a ver o mundo, eu comecei vendo o mundo bonito. Com 3 anos, com 4 anos eu despertei. Como o mundo é lindo, como as coisas são belas. Só depois que eu passei a ter o contato com a parte mais sofrida, quando eu perdi minha avó, que eu disse, puxa, tem também esse outro lado da vida. Então tem os altos e baixos, a gente tem que começar a tentar equilibrar. A minha preocupação foi com essa criança, inicialmente. Minha filha de 5 anos, todas as noites quando rezamos, o pedido dela é que o coronavírus acabe. Muitas crianças Né? E por mais que, eu disse, Letícia, outro pedido, ela só tem esse pedido, que o coronavírus passe, que acabe, né? É como você bem disse. As crianças se preocupam muito porque enxergaram muito cedo esse grande mal, né? Que assustou a nós adultos. Sim, imagine aos muito. pequeninos. Eu imaginava pandemia. Aliás, eu nem pensava em pandemia. Eu pensei, acho que em epidemia, mas pandemia era algo tão distante, né? Sim. E eu noto que surgiram muitos medos nas crianças. Com certeza. Muitos. Tem que ser trabalhado com histórias, com o lúdico, com a leitura. E o seu livro trabalha personagens inanimados. Por quê? Porque eles são mais próximos das crianças, eles se envolvem com o leitor. O leitor tem a sensação que já os conhecem, né, de vista. Perfeito, perfeito. Regina, personagem favorito? A própria personagem principal. Eu sempre estou em contato com a natureza e eu olho muito para as nuvens. Eu ainda brinco com elas, fazendo os personagens, os bonequinhos, do jeito que eu fazia na infância. Aí eu olho, olha que nuvem linda. E esse nome, Nuvem Linda, já é internalizado, né? Então, quando a personagem surgiu, já veio com um lacinho, já veio com esse nome, já veio com a história, com as preocupações, já veio com a ideia que a coletividade resolve os problemas. E ela é linda, ela fez a história, ela contou toda a história. Esse livro define a professora e escritora Regina Guimarães? É a minha cara. É a minha cara. Nenhum livro seria melhor para estrear do que A Seca Conheceu a Chuva. Eu acredito que não, que ela conheceu mesmo, viu? Regina, e assim, esse livro com certeza tem a característica de uma boa obra, eu digo porque li, que é a história aparente e a história que tem como pano de fundo, aquela que vai sendo descortinada na medida em que se lê a obra. Eu pergunto a você, qual é de fato, e eu peço que você olhe para a câmera e diga isso, qual é de fato a sua intenção, além de alcançar as crianças, além de passar essa emoção, passar o belo
principalmente para crianças muito pequenas que viveram a pandemia muito intensamente, o que você pretende de forma mais ampla como escritora, eu diria? Primeiro, muito obrigada por ter lido meu livrinho. Eu pretendo ser uma porta-voz da ciência, né? Eu, desde menina, que eu gosto muito de ciências e encontrei muitas respostas. Eu sou muito curiosa em relação à ciência, embora a literatura também tenha sido muito presente. Eu tento juntar as duas coisas, tanto a literatura quanto a ciência, e fazer o que eu estou chamando de linguagem literocientífica, que é tentar juntar as duas coisas. Eu estou conseguindo. E eu queria que as crianças despertassem esse amor pela natureza, pelo mundo, de uma forma poética, sentindo a sua sensibilidade naquilo. E que elas despertem para cuidar do nosso planeta, que ele está doente, ele está precisando que tenham pessoas que cuidem, porque a gente precisa dele e ele precisa da gente. Ele precisa que a gente cuide, porque a gente está aqui porque tem esse planeta que está sendo muito maltratado. E eu espero que levar sempre essa mensagem de que a gente tem que cuidar da terra. Se eu conseguir isso, já valeu a pena escrever A Seca Conheceu a Chuva. Você foi abrigada por uma casa editorial chamada... Altáqua. Conta aí para o nosso... Lidério. Manda aí um abraço, né, para o pessoal. Um abraço para o Rafael Honorato e toda a sua equipe, que fizeram uma editoração perfeita, belíssima aqui do livro. Tá lindo, tá lindo. Acho que as crianças vão ficar encantadas. E todo o apoio do Júlio, que foi fundamental, do Júlio Pereira, aquele apoio todo dia. Ele tem um grupo de escritores onde dá mais força para a gente, né? E foi fundamental, junto com o Gilvan. Pronto. Que o Gilvan que foi quem me jogou nesse mundo aí. O Gilvan baiano. O baiano, é escritor, poeta baiano e psicólogo. Ele escreveu o livro, o primeiro livro foi Eu Queria Brincar de Mudar o Meu Destino. Só que ele brinca de mudar o nosso também, viu? Ainda é psicólogo e muda totalmente o destino da gente. E o Gilvan foi fundamental, ele me deu muita força. Eu sempre escrevi, acho que toda a minha vida, bem intensamente na adolescência. Aos 20 anos se intensificou, mas essa escrita era guardada, era escondida, era engavetada. Eu achava tão íntima, tão pessoal que às vezes nem eu lia, eu escondia mesmo de todo mundo. E o Gilvan disse, não, aí tem um talento literário. Ele acreditou em você. De cara eu não acreditei ainda não, sabe? Mas eu você sempre gostei. Será? Será? Aí a pandemia, parece que ela me deixou uma pessoa corajosa. Aí teve o empurrão do Gilvan, teve a pandemia que empurrou, aí apareceu o Júlio Pereira na história. Pronto. Depois vieram meus... nasceu a escritora Regina Guimarães. Com a parceria. Lá do Maranguape, e escolheu vir aqui no canal Mundo do Criativo de Baturité, no estado do Ceará, para fazer aqui o lançamento. O canal fica muito feliz, agradece pela sua vinda ao nosso Baturité. Daqui a pouco ela vai dar uma passeada, conhecer os pontos turísticos, né? E eu desejo a você uma caminhada muito serena pela escrita, que você consiga, Regina, alcançar os corações e alcançar as mentes dos pequeninos e quem sabe depois dos jovens. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado pela sua vinda. Gostaria só de agradecer ao meu parceiro aqui, Alexandre Lima, que ele conseguiu, assim, de uma forma sensível, belíssima, transformar minhas palavras em desenhos. Muito, muito emocionante. As crianças vão adorar o desenho dele. E a Gabriele Abreu, que prefaciou meu livro de uma forma, assim, só ela mesma ia conseguir transmitir o que eu falei, como é que eu digo, com uma força tão grande, com uma capacidade que ela tem, com a visão de mundo que ela tem, e diz perfeitamente, abriu assim meu livro para quem quiser entender o que eu falei, ela disse com as palavras de uma filósofa. Então fica o convite, se você quer adquirir A Seca Conheceu a Chuva, é um e-book e você compra no site da Amazon. Ok, Regina? Ok. Grande abraço para você e até o próximo momento.
Muito obrigada, muito feliz. Canal Mundo do Criativo, aqui você tem vez e voz.